Queridos, boa noite, a graça e a paz. Os meninos e meninas de 0 a 10 anos podem sair para o seu culto apropriado às suas idades. Que Deus os abençoe e abençoe os professores, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Pai querido e santo, te louvamos, ó Deus, por estarmos em Tua casa, te adorando, buscando a Tua presença, louvando ao Senhor. E agora te louvamos pela Tua palavra, que será lida e explanada, que o Senhor fale conosco, que sejamos sensíveis, ó Pai, à Tua voz. Dai-nos ouvidos, ó Pai, para ouvirmos aquilo que vem de Tua parte. Toma-nos em Tuas mãos como instrumento Teu, para a Tua honra, glória e louvor. É a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nos nossos cultos à noite, sempre que possível, estamos estudando a primeira carta de João. Primeira carta de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, versículos de 1 a 6. 1 João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Vamos ler responsivamente. Eu leio os versos ímpares e a igreja os versos pares. Nos fala esse texto acerca dos falsos profetas e dos verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Meninos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e, por esta razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve, juntos. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, queridos, palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Não sei se vocês notaram, mas ao longo de toda a primeira carta de João, em particular aqui nestes poucos versículos que nós lemos, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de pensamento antitético. E é assim que a Bíblia trabalha. O que quer dizer um pensamento antitético? A verdade e a mentira. Eu tenho A e eu tenho o contrário de A. Eu tenho aquilo que é falso e eu tenho aquilo que é verdadeiro. A Bíblia trabalha com esses valores absolutos e não relativos. Na história da filosofia, nós vemos que até Hegel, início do século XIX, se pensava assim, de forma antitética. Mas a partir de Hegel, esse filósofo alemão, passou-se a pensar de forma sintética, ou seja, de forma relativa. Tem a verdade, tem o erro, mas tem a síntese da verdade com o erro,
que é uma mistura, que acaba sendo outra verdade ou outro erro. E nós vemos isso como dando origem a esse relativismo pós-moderno que campeia no nosso meio. Aqui nesse texto nós vemos João tratando de verdades e valores absolutos. Nós temos aqui aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Temos aqui o espírito da verdade e o espírito do erro. E a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que existem doutrinas falsas, doutrinas erradas, e do outro lado há as doutrinas verdadeiras. Há falsos profetas e há verdadeiros profetas. Portanto, a igreja precisa discernir entre eles. Como já foi lido aqui no início do nosso culto, precisamos ter da parte de Deus discernimento dos espíritos. João, ele nos dá alguns critérios para nós discernirmos o falso do verdadeiro, o verdadeiro profeta do verdadeiro crente. No primeiro versículo, João nos diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Não deis crédito. Ou seja, o não é próprio do pensamento antitético. E a Bíblia está cheia de nãos. Nós somos ordenados a fazer um monte de coisa. E nos é proibido também fazermos um monte de coisa. Dentre eles, nós temos aqui, não dar crédito. Literalmente, deixem de crer. Evidentemente, com essa expressão, alguns dos seus leitores já estavam sendo levados pelos ensinamentos daquele grupo pseudo-filosófico que existia na época de João, que são os proto-gnósticos. Então, esse processo deveria ser interrompido. João fala, qualquer espírito. Irmãos, há o espírito do erro e há o espírito da verdade, conforme vemos no versículo 6. Por isso ele diz, provai, provai. A Bíblia NVI fala, examinem. O motivo do teste é simples. Muitos falsos profetas já se encontram no mundo. Falsos profetas que são chamados também de falsos mestres e operadores de milagres. A prova se refere à origem, se eles procedem de Deus ou não. Por quê? Há milagres também feitos por Satanás. Há coisas espetaculares também feitas pelo poder do diabo, e isso engana a muitas pessoas. Daí a advertência de João. Notem o que João fala. Se procedem de Deus, se a fonte é Deus, se vem de Deus, se a origem é em Deus. A inspiração desse profeta vem de Deus? Se sim, ele é verdadeiro. Se não, ele é falso. Mas como discernir? João nos fala da necessidade de discernimento. Observem que nas comunidades para as quais João está escrevendo, todos se julgavam ungidos pelo Espírito e se consideravam profetas. Acontece que tanto os seguidores de João, como também os anticristos, eles julgavam-se serem profetas, ou seja, movidos pelo Espírito. Por isso que João fala, olha, aos profetas que falam da parte do Espírito Santo e os que falam da parte do espírito do diabo. Esse é o espírito do erro. Por isso João nos fala sobre julgar os espíritos. Ele nos diz no seu texto, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Falsos profetas, anticristos. João já falou isso lá atrás, em João capítulo 2, ele nos diz no verso 18 e 19, filhinhos, já é a última hora,
E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que acontecia nos tempos de João ainda acontece também no nosso tempo. Nós vemos nos nossos dias esses falsos ensinos, esses falsos profetas, e vemos isso ao longo desses mais de 2000 anos de história da Igreja. No Antigo Testamento, nós vemos os falsos profetas, e temos hoje muitos falsos profetas, muitas doutrinas falsas, muitos anticristos. Como disse o pastor William aqui para nós, na sua rápida palavra, há ali, no sol nascente, com certeza, muita doutrina deturpada. Há aqueles que falam da parte de Deus, mas há aqueles que falam da parte do diabo. Nós precisamos ter discernimento, portanto. Assim, qual é a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta? O verso 2 e o verso 3 nos falam do exame dos espíritos mentirosos, o teste do verdadeiro profeta. Qual o critério? O critério é o credo. O credo deve ser examinado. O que é o credo? Aquilo que eu creio. Vejam o verso 2, nos diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Até então, até essa altura, João estava tratando com os hereges que negavam a divindade de Cristo. Os colegas que me antecederam já falaram sobre isso. João ele está combatendo quem negava a divindade de Cristo. Agora, no auge do seu argumento, ele trata com o fato dos hereges que negavam a humanidade de Cristo. O teste é: o que eles falam sobre Cristo? O que eles dizem sobre Jesus? O Espírito de Deus, conforme ele deixa claro aqui no seu texto, estes homens, eles reconhecem que Cristo veio em carne, ou seja, Jesus se encarnou ou não. Essa filosofia que havia por detrás da carta de João, o proto-gnosticismo, defendia que a encarnação não podia ser aceita porque a divindade não podia estar ligada a nada que fosse material, a nada que fosse da carne, tal como o corpo, e que não existe, por conseguinte, a ressurreição da carne. Essa doutrina resultou numa grande heresia chamada docetismo. E o que é atacado aqui é esse docetismo extremo. O que o docetismo defendia? Defendia que Jesus não era humano, sob qualquer aspecto, mas um espírito. E como espírito, ele apenas parecia ser um verdadeiro homem. Docetismo vem da palavra grega dokel. Dokel quer dizer parecer. Jesus tinha apenas uma aparência de homem. Então, o que João diz? Se um mestre confessa que Jesus veio em carne, esse é um profeta verdadeiro, mas ele deve, francamente, reconhecer o significado daquilo que ele confessa, ou seja, a pessoa do Salvador encarnado. Isso, irmãos, envolve o modo da sua vida, da vida de Cristo em carne e a permanência desta encarnação. Nós temos aqui um tempo perfeito para este verbo veio. Então, a ideia do tempo perfeito indica que Jesus veio em natureza humana e ainda agora no céu ele possui uma natureza humana além da sua natureza divina. Nos diz o famoso teólogo Simon Kistemaker. Então, se Jesus não tomou um corpo humano, jamais poderia ter morrido e ser o nosso Salvador
o nosso substituto. A encarnação de Jesus, portanto, é a doutrina fundamental do cristianismo. E qualquer sistema que negue a divindade eterna de Jesus ou a sua total humanidade histórica é uma doutrina que não deve ser aceita. Deste versículo, não devemos supor que este é o único teste da ortodoxia, mas é um dos principais e que foi necessário contra os erros que nós vemos João combatendo. Versículo 3 nos diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Não confessa a Jesus. Todo espírito que desfaz Jesus. Há uma variação textual em alguns manuscritos antigos, onde aparece todo espírito que desfaz Jesus. A versão da Vulgata nos diz todo espírito que separa Jesus. A ideia de separar Jesus aqui é a ideia de separar o Jesus do Cristo. Eu tenho o Cristo da fé e eu tenho o Jesus histórico. Então, eles não se combinam. Ou eu creio no Cristo da fé, ou eu creio no Jesus histórico. Eles negavam, então, o Jesus da história e diziam que Jesus só poderia ser apreendido pela fé. A tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, nos diz todo espírito que divide Jesus. Na verdade, não confessar Jesus é, de fato, aniquilar a Jesus. É negar essas suas duas naturezas, as duas naturezas de Cristo, a sua natureza humana e a sua natureza divina, que é o próprio Cristo. Esse espírito, diz João, é o espírito do anticristo. É o que nós vemos, irmãos, em filmes de Hollywood, como, por exemplo, o Código da Vinci. O Código da Vinci e outros filmes sobre Jesus ou negam a natureza divina de Jesus ou negam a sua humanidade. Portanto, diz João, toda doutrina que deturpa a pessoa de Cristo deve ser rejeitada. Vejam o contraste entre a igreja e o mundo, agora nos versos 4 a 6. Acompanhem aí na sua Bíblia. Nos diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vós sois em contraste com aqueles que são do mundo. Somos de Deus, pertencemos a Deus por filiação. Não somos filhos do mundo e nem filhos do diabo. Os protognósticos, eles pertenciam ao diabo, que era o pai deles. E nós podemos ter a certeza de que nós somos de Deus e que Deus é o nosso Pai. Essa é a primeira razão pela qual nós somos vitoriosos. Ele nos diz: tendes vencido os falsos profetas. O verdadeiro cristão já venceu os falsos profetas. Trata-se aqui de uma batalha intelectual já vencida pelos crentes verdadeiros. E nessa batalha os crentes saíram vitoriosos. Por quê? Nos diz João: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O porquê é a explicação
João vai dar a explicação da vitória dos verdadeiros crentes. Essa, então, irmãos, é a segunda razão porque somos vitoriosos, porque Deus está em nós. Nós não estamos sós. Não era porque eles eram mais fortes, não. Os protognósticos, eles eram gigantes, intelectualmente falando, mas os crentes venceram porque Deus estava com os cristãos. Deus estava nos cristãos. O Espírito Santo habitava os cristãos. E Deus que está na vida do cristão faz dele um verdadeiro crente e o faz mais forte do que aquele que está no mundo, que é Satanás. A vitória, portanto, reside em que Deus está nos crentes e que Ele é maior do que o diabo que está no mundo. Outro critério para saber quem é o espírito do erro e o espírito da verdade. A serviço de quem esse profeta está? Para quem esse profeta está falando? Esse profeta está a serviço do mundo ou a serviço do reino de Deus? Eles procedem e falam da parte de quem? Versículo 5, João nos diz que eles procedem do mundo, os falsos profetas, os anticristos, e eles falam da parte do mundo, ou seja, a partir do mundo, segundo o mundo. O sistema mundial encabeçado por Satanás é aqui a fonte de toda heresia. O falso profeta, ele presta serviço ao mundo, e a ele pertence, e o mundo os ouve. A sua filosofia e doutrina são procedentes do mundo, e não do reino de Deus. O mundo é governado pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade. O falso profeta fala aquilo que o mundo quer ouvir, e a mensagem do falso profeta se assemelha a aspirações mundanas. O conteúdo de ambos se identificam. Um teólogo batista chamado Stephen Lawson, um teólogo batista, nos fala que isto é a surdez espiritual. Eles não têm ouvidos para a verdade, mas apenas para a mentira. Um outro teólogo, Davi Smith, um teólogo calvinista, nos fala que o mundo dá ouvidos àqueles que falam a sua língua. Por isso, quando nós ouvimos e damos crédito à mensagem do mundo, nós estamos dizendo que somos do mundo. Paulo já falava sobre isso na sua segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele nos diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O versículo 6 nos diz: nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que isso quer dizer? Conforme Paulo falou aos Coríntios, aquele que tem o Espírito de Deus, ele discerne as coisas que são do Espírito de Deus. A mensagem do reino de Deus, ela afronta e ela se opõe a todas as aspirações e desejos do mundo. Por isso o mundo não a ouve, não a obedece. Nós somos de Deus, nos diz o verso 6. E o nós aqui é uma referência aos verdadeiros apóstolos, os verdadeiros mestres, os verdadeiros profetas, aqueles que se opõem aos falsos mestres, a eles. Então aqui
aquele que presta serviço ao reino de Deus, à vida e à verdade, trata-se do verdadeiro profeta. Quem é de Deus recebe, crê e confessa a doutrina dos apóstolos, pois ambos os crentes e os apóstolos partilham do mesmo espírito da verdade. Veja que João, ele fala também no seu evangelho, João 8:47, sobre isso ele nos diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Precisamos pedir a Deus ouvidos para ouvirmos a voz de Deus e discernirmos aquilo que é voz de Deus e aquilo que não vem da parte de Deus. O próprio Jesus disse que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus vai dizer em João que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, nós vamos saber quem é de Deus conforme a resposta que é dada à profecia anunciada. Quero concluir com algumas aplicações para nós. Obviamente, os irmãos perceberam que esse não é um texto fácil, é um texto difícil, mas precisamos do Espírito Santo de Deus para discernirmos este espírito que está no mundo. Um teólogo do nosso tempo, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que a nossa geração perdeu o entusiasmo pela defesa da verdade. A nossa geração perdeu o entusiasmo pela defesa da verdade. Como falarmos de verdade numa sociedade da pós-verdade? Como falarmos da verdade numa sociedade completamente relativista? E o mais assustador do que a pregação herética é o silêncio dos verdadeiros profetas de Deus diante da mentira. O Hernandes Dias Lopes, ele nos diz que hoje há uma perigosa tolerância para com as falsas doutrinas. Há uma perigosa tolerância para com os falsos messias. Há uma tolerância para com os movimentos políticos messiânicos. O nosso tempo, irmãos, tem exigido homens e mulheres que defendam a verdadeira doutrina apostólica e bíblica como uma verdade absoluta. Um verdadeiro cristão, ele deve ser reconhecido por aquilo que ele crê. E no nosso mundo pós-moderno, no mundo da pós-verdade, nunca foi tão necessária a pregação do verdadeiro evangelho. E a verdadeira doutrina, por sua vez, também deve ser julgada, não por sua qualidade e força emocional, mas por sua concordância com o testemunho apostólico acerca de Jesus. Homens e mulheres que saibam discernir os espíritos e apontar os falsos ensinamentos. Como nós vamos reconhecer os falsos ensinos? Conhecendo o verdadeiro ensino. Os bancos investem muito dinheiro treinando os bancários para compreenderem, para verem, discernirem o que é uma nota verdadeira. Porque se você conhecer o que é uma nota verdadeira, na hora que a nota falsa chegar na sua mão, você vai saber que aquela nota é falsa. O que eu mais preciso é conhecer a verdade. Precisamos de homens e mulheres que falem bem de Jesus, que defendam a natureza divina e eterna de Cristo e a sua plena humanidade histórica. Quando começou a passar no cinema o filme de Dan Brown, O Código da Vinci, eu fiquei muito curioso para assistir,
e eu chamei a minha esposa, vamos assistir o filme do Dan Brown, O Código da Vinci. Ela falou para mim, de jeito nenhum, Marcos, não vou, mas não vou mesmo. Aí eu falei, mas por que, amor? Você acha que eu vou assistir um filme que fala mal do meu Jesus? De forma alguma, não vou fazer isso. E eu acabei não vendo o filme. Tentei ler o livro, mas também não completei a leitura. Homens e mulheres, precisamos de homens e mulheres com coragem para afirmarem que só existem dois caminhos: o caminho do Espírito da verdade e o caminho do Espírito do erro, o caminho de Cristo e o caminho do anticristo. E nós sabemos aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esta, irmãos, é uma declaração de uma verdade absoluta. Esta é a mensagem do Evangelho. É o que devemos pregar e defender. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos dê a graça de proclamarmos este Evangelho, aonde quer que estejamos e para quem Deus nos mandar. Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.